Olá, voltamos, muito bem. Ainda bem que você não passou, não foi pela sala, não parou na sala não foi? Foi lá, tomou um café, tomou uma água, voltou rapidinho. Estamos de volta, estudando o regimento interno da EBSER. Firmes e fortes no foco certo da sua aprovação. Eu, professora Luciana Medeiros, você aí do outro lado, juntinhos, batendo o coração aqui no LAC Concurso, tá certo? Bom, nós estávamos falando, portanto, da nossa diretoria, não foi? Olha só, falamos que a nossa diretoria, está aqui, ó, os membros da diretoria executiva são presidente da EBSER, diretor vice-presidente executivo, diretor de atenção à saúde, de gestão de pessoas, de administração e infraestrutura, orçamento e finanças, gestão de processos e tecnologia da informação. Pois bem, o presidente e diretores da EBSER serão nomeados dentre brasileiros. Já sabemos, já estudamos isso, Luzinha, mas estamos rememorando. Serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam as seguintes condições. 1. Idoneidade moral e reputação ilibada. Já sabemos, tiquei, fui embora. Notórios conhecimentos na área de gestão, atenção médica, hospitalar, assistência hospitalar e ensino, não é? E do ensino em saúde. Também já ticamos, já fomos embora. Terceiro, mais de 10 anos de exercício na função. É a experiência ou de efetiva atividade profissional, que exija o quê? Que exija os conhecimentos mencionados anteriormente. Conhecimentos na área de gestão, conhecimentos na área de gestão da atenção hospitalar, do ensino à saúde. Quer dizer, essas são as exigências para as pessoas que vão compor a diretoria executiva da nossa empresa, além também de esses requisitos, desses requisitos também serem exigidos para a pessoa que vai ocupar a nossa presidência da EBSER. Sabemos que a diretoria também tem suas competências, e eu não vou aqui repeti-las, porque estudamos nos blocos anteriores, estudamos na aula do nosso estatuto, vimos todas as competências, uma por uma. Vou falar apenas de algumas, apenas mesmo, para que a gente possa rememorar. Tão somente por causa disso, né? Então, cabe à diretoria executiva administrar, dirigir os bens, serviços, negócios da EBSER. Cabe também propor e implementar linhas orientadoras de ação da nossa empresa, apreciar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento e programa de investimentos da nossa empresa. Tranquilos até aqui? Além de outras competências. Só são essas, Luzinha? É claro que não. No bloco em que tratamos do estatuto, falamos de todas as competências, não é, da nossa diretoria executiva. Não cabe aqui perdermos tempo repetindo a mesma coisa. Eu já falei para você naquela aula que era para você ter repetido quantas vezes? 15 vezes. Tem que ler 15 vezes. Minha mãe falava sempre para mim, minha filha, Luzinha do meu coração, tem que ler. A leitura é o alimento do cérebro. Não é? A leitura é o alimento do cérebro. É ela quem vai, não é, potencializar a nossa capacidade cognitiva. Tranquilos? Muito bem. Então, nós trouxemos aqui, mais uma vez, algumas competências. Não estão todas, porque todas já vimos na aula que nós tratamos do estatuto, do nosso decreto 7.661. Tá certo? Ok? O Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo tanto está no regimento interno, como também está lá no nosso estatuto. Trouxe apenas alguns dispositivos aqui, algumas disposições, para rememorarmos, somente para isso. Porque na aula passada nós estudamos todas as competências do Conselho Consultivo, ok? Bom, o Conselho Consultivo é um órgão permanente da EBSER, conforme nós já estudamos. O Conselho Consultivo tem por finalidade apoiar a diretoria executiva, o Conselho de Administração. Tem por finalidade também, né, ser um órgão de consulta, ser um órgão de controle social. Afinal de contas, é no Conselho Consultivo que nós vamos ter a representação de uma pessoa que é o representante, um membro que será o representante dos usuários de serviço de saúde, essa pessoa indicada pelo Conselho Nacional de Saúde. Portanto, resumindo,
o Conselho Consultivo é um órgão permanente da EBSER. É um órgão permanente da EBSER que tem por finalidade, o nome já está dizendo, oferecer consultoria, apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da nossa EBSER, de acordo com seus objetivos específicos na nossa sociedade. Vamos tomar uma aguinha? Vamos lá. Bom, e a auditoria interna, Luzinha? Nós vimos no slide passado, no outro bloco, né, os órgãos de administração e os órgãos de fiscalização. Dentre os órgãos de fiscalização, nós temos o Conselho Fiscal e temos também a auditoria interna. A auditoria interna a gente ainda não falou, a gente não tratou. Agora, o Conselho Fiscal já foi tratado quando nós estudamos o nosso estatuto na nossa aula passada. Pois bem, a auditoria interna, para que ela serve? A auditoria interna é um órgão de auditoria da EBSER, próprio da EBSER, e está vinculada diretamente ao Conselho de Administração, o órgão de deliberação superior. A quem ela estaria vinculada? A não ser a ele. Se ela é um órgão de fiscalização interna da nossa empresa. Então, ela está vinculada diretamente ao Conselho de Administração. Para isso, ela terá suporte administrativo da presidência e de outros órgãos também, mas, em especial, da presidência da EBSER. Essa presidência deverá prover meios, condições, mecanismos necessários à execução das atividades, das competências do órgão de auditoria interna. Essa auditoria interna é uma atividade independente. A auditoria interna da EBSER é uma atividade independente. É uma atividade independente de avaliação, assessoramento aos gestores da nossa empresa, não é? A fim de que ela possa acompanhar a execução de programas, né, programas de governo, visando o quê? Visando comprovar o cumprimento das metas. Nós vimos que no contrato que a EBSER faz com a instituição de ensino superior para a reestruturação do seu hospital universitário, nós vimos lá que no contrato, não é, ele terá como uma das cláusulas básicas, não é, as metas, os indicadores de desempenho, ok? Então, a auditoria interna serve para isso, para avaliar se essas empresas, se essas unidades, se a EBSER está cumprindo suas metas, o alcance dos objetivos, e se essa gestão é uma gestão adequada ao cumprimento das suas finalidades. Portanto, a auditoria interna é uma atividade independente de avaliação, assessoramento aos gestores, aos administradores da nossa entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas estabelecidas para a EBSER. A auditoria interna, para isso, recebe orientação, obviamente, né, e supervisão técnica do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Afinal de contas, ela está vinculada diretamente ao Ministério da Educação e, portanto, ela recebe orientação, ela recebe apoio, supervisão técnica dos órgãos do sistema de controle interno do Executivo. A auditoria interna é um órgão interno da própria EBSER, o que não elide, o que não afasta que ela seja apoiada, orientada pelos órgãos, pelo sistema de controle do próprio Poder Executivo como um todo. Tá certo, pessoal? Tranquilos até aqui? A auditoria interna da EBSER é uma atividade independente, já falamos, não é? Recebe orientação normativa, já falamos. Muito bem. Para o desempenho de suas atribuições, a auditoria interna ela deve receber digamos assim, algum apoio, né? Para isso, ela será composta, está aqui, não apareceu? Vamos lá, cadê? Aqui, composta pelo Serviço de Auditoria Interna da própria sede, que fica lá em Brasília, não é? E das unidades de auditoria interna das filiais.
Então, a auditoria interna, para o desempenho de suas atribuições, deverá receber, né? Será composta, né? E receber apoio da presidência, nós já vimos, etc., dos órgãos do sistema de controle da presidência do Poder Executivo, né, federal, e para o desempenho de suas atribuições, será a auditoria interna composta pelo Serviço de Auditoria Interna da sede e pelas unidades de auditoria interna das filiais, cujos auditores-chefes serão subordinados ao auditor-geral. Nós temos EBSER no Pará, na Bahia, né? Já tivemos concurso para a Bahia, agora temos daí o concurso do Pará. Né? Então, para que a auditoria interna, o órgão de controle interno, um dos órgãos, né, de fiscalização, né, interna da nossa empresa, para que ela possa desempenhar suas atribuições, essa auditoria será composta também pelo serviço de auditoria da sede e das filiais. Tá certo? Ok? E esses auditores, chefes, serão subordinados ao auditor-geral da nossa empresa. É vedada a atuação de auditores internos em atividades que possam caracterizar a participação na gestão. É claro, como é que pode você ser um auditor e, ao mesmo tempo, participar da gestão? O auditor é para fiscalizar, é para rever, é para supervisionar, serve para isso, para rever, para fiscalizar a atuação, os atos dos gestores, a fim de que eles possam estar em consonância com as políticas, a fim de que eles possam estar em consonância com os indicadores, as metas de desempenho, tá certo? Então, obviamente, que é vedado. O nosso regimento veda, não é? Impede que alguém que ocupe um cargo de auditor, ele possa também, não é, participar da gestão, da própria gestão da nossa empresa. Todos os servidores e empregados da EBSER devem prestar apoio. Isso aqui a gente nem precisava ter falado, né? Não precisava nem ter dito. Todos nós somos responsáveis pelo sucesso da nossa empresa. Então, todos os empregados, todos os servidores da EBSER prestarão, não é, aqui, ó, o apoio necessário para as ações, para a realização das ações de controle de auditoria da EBSER. Isso não precisava nem ter sido dito, porque nós somos responsáveis pelo sucesso, pelo exercício, pelo praticar, pela prestação de serviço da nossa empresa. Não é? Quando se fizer necessário, a auditoria interna, obviamente, ela poderá solicitar, né, assistência de especialistas e de outros profissionais internos e externos à instituição. Caso seja necessário, caso aconteça um fato de alta monta e os nossos auditores internos eles precisarem de assistência, não seria plausível nem razoável que a lei, que o nosso regimento interno vedasse o apoio externo, tá certo? Então, quando se fizer necessário, a auditoria interna pode sim solicitar a assistência de especialistas que não compõem o quadro da nossa empresa e de outros profissionais, internos ou externos à nossa instituição, tá certo? A auditoria interna, obviamente, para que possa realizar as suas atribuições de maneira eficiente, ela pode sim pedir, ela tem autorização, né, para ter acesso a registros, a informações, a sistemas de propriedade física, né, as dependências da nossa empresa, das nossas filiais, das nossas unidades, ok? Então, a auditoria interna possui autorização para acesso a registro, acesso a pessoal, a informação, sistema e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle. Além disso, claro e obviamente, poderá solicitar da sede, da filial, da unidade, quando ela achar pertinente, quando o órgão de auditoria interna achar pertinente, quando se fizer necessário, pode sim solicitar informações. Essas informações deverão ser prestadas de forma tempestiva, no prazo correto, tá certo? Porque informação, se a auditoria está solicitando, é porque, com certeza, essa informação é de alta importância. Então, devem ser prestadas as informações no prazo, em um prazo tempestivo, e obrigatoriamente pelos respectivos gestores,
né, de cada entidade, de cada unidade de atuação da EBSER. Ok, pessoal? Tranquilo? Tá tranquilo até aqui? Muito bem. Bom, e as competências, Luzinha? E as competências? Bom, o nosso órgão de controle, não é? O nosso órgão de fiscalização, a nossa auditoria, cabe a ela estabelecer estratégias com o objetivo de avaliar a legalidade e acompanhar os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial. Para isso serve uma auditoria. Para acompanhar, para fiscalizar, para avaliar a legalidade, né, dos resultados, das ações, né, da gestão orçamentária, da gestão financeira, da gestão patrimonial, dos recursos humanos, tanto da sede quanto das filiais, das nossas unidades descentralizadas, das nossas filiais. Tá certo? Ok? Além disso, o nosso órgão de auditoria também estabelece metas, estabelece normas, procedimentos de auditoria e de fiscalização, tanto da sede quanto das filiais. Tranquilos até aqui? Além disso, o nosso órgão de auditoria interna também estabelece estratégias. Estratégias para quê, Luzinha? Estratégias para a execução de ações, controle nas entidades públicas e também nas privadas, que são contratadas pela sede e pela filial. Tranquilo? Pela sede e pelas filiais. Até aqui está tranquilo? Está tudo bem? Muito bem. Além disso, cabe à auditoria interna estabelecer e elaborar e também submeter à aprovação do Conselho de Administração o plano anual das atividades de auditoria. Cabe à auditoria interna estabelecer o plano, como ela vai agir durante o ano. Então, elaborar e submeter ao Conselho de Administração, órgão superior, órgão deliberativo de deliberação superior, não é? Elaborar o seu plano anual de quê? De atividade de auditoria interna, de acordo com o dispositivo, com o disposto na legislação, né, da nossa EBSER. E também apresentar isso ao presidente, fazer relatórios gerenciais e operacionais das auditorias realizadas. Apresentar ao presidente da EBSER relatórios gerenciais e operacionais das auditorias que foram realizadas. Além disso, cabe também à auditoria interna prestar apoio. Apoio a quem? Ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, tudo isso, obviamente, dentro dos seus limites de quê? Dentro dos limites da sua competência. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Muito bem. Ufa, Luzinha, nós estamos estudando o regimento interno da EBSER. Muitos dispositivos são repetidos. Estamos estudando aqueles que não foram ditos, porque todos os outros que não estão sendo ditos aqui, que não estão sendo estudados nesta aula, já foram objeto das aulas anteriores. Então, não justifica perdermos tempo repetindo aquilo que nós já sabemos. Tá tranquilo? Beleza? Muito bem. Além disso, nós temos uma comissão que está aqui na moda, né? Uma comissão de ética, não é? A ética que de vez em quando aí é desrespeitada, a ética que de vez em quando aí não é observada, não aqui no Brasil. Nosso país não. Somos um país ético, honesto, probo, não é verdade? Então, lógico que nós, da EBSER, por guardarmos respeito com a moralidade administrativa, com a ética, obviamente que nós temos também, conforme o regimento interno, uma comissão chamada Comissão de Ética. A Comissão de Ética. Essa Comissão de Ética, primeiro, é constituída por quem? Pelo presidente da EBSER. Obviamente, o presidente poderia ficar de fora. É o presidente quem representa judicial e extrajudicialmente, né, a nossa empresa. É ele que nos representa, é ele que nos dá o norte principal. Não é assim? Acima dele, então, os conselhos, Conselho de Administração e a presidência, porque o Conselho de Administração é um órgão superior. Logo, o presidente deve, sim, compor a comissão de ética.
não é, da nossa empresa. É o que o regimento nos diz. Além disso, ela também será composta por 3 servidores. Sempre nós, ou empregados, nós também devemos participar do Conselho de Ética. Afinal de contas, nós somos peça fundamental na realização das atividades, das finalidades da EBSER. Né? Nós presentamos também, tornamos presente também a empresa. Portanto, na comissão de ética haverá participação de três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo, empregados permanentes, empregos permanentes e seus respectivos o quê? Suplentes. Portanto, comissão de ética, presidente da EBSER, 3 empregados, servidores, não é? Ou servidores conforme, não é? A lei, o regimento nos traz. Luzinha, só rapidamente, servidores, está falando de servidor público, lembra que as instituições para fins de implantação da nossa empresa poderia ceder seus servidores? Lembra que nós fizemos essa distinção rápida? Servidor é aquele que é regido pelo regime estatutário. Servidor público federal é regido pela Lei 8.112. Nós, da EBSER, somos empregados públicos regidos pela CLT. Tá certo? Somos agentes públicos, amplo senso. Porque, estrito senso, servidor público é a modalidade, né, de funcionário público. Eu sou funcionário público. Sim, tudo bem. Pode até falar assim, mas nós somos empregados públicos. Então, quando a lei aqui, quando o regimento aqui está falando de servidor, são essas pessoas aqui, tá certo? Agora, que seja esses empregados, não é? Que esses empregados sejam empregados do quadro, não é, efetivo da nossa empresa. Então, é composta por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente e, obviamente, seus respectivos suplentes. Essa comissão tem por objetivo, eu não precisava nem falar, vou falar apenas e tão somente por descargo de consciência, só isso, mais nada. Qual é a finalidade de uma comissão de ética? Zelar, não é? Proteger, né? Fazer cumprir o código de ética da EBSER. O código de ética da EBSER. É para isso que se existe, não é? Essa comissão aqui, a comissão de ética, ok? Os membros dessa comissão são designados, né, pelo presidente, que, por sua vez, também compõe a nossa empresa, pelo presidente. Então, esses membros da comissão serão designados pelo presidente para mandatos não coincidentes de 3 anos. Eles não podem coincidir, porque senão, repetindo aquilo ali, todos juntos, né, pode aí, eventualmente, um tentar influenciar o outro. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso aqui no Brasil, não é o nosso caso. Não é influência política, não. Isso aqui não existe. Mas, não é, a fim tão somente para garantir essa lisura, essa imparcialidade, não é, os membros de comissão serão designados pelo presidente para um mandato de 3 anos, que não podem coincidir um com o outro, ok? Tranquilos? A atuação no âmbito da comissão de ética não enseja qualquer remuneração. Olha que lindo, é uma função relevante. Olha só que coisa maravilhosa. A atuação no âmbito de comissão de ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação que relevante, de alto relevo. E é mesmo, não é, pessoal? E é mesmo, não é? Eu, por exemplo, eu acho assim fantástico as pessoas que podem e que se disponibilizam, por exemplo, né, tirando aqui um pouco o foco, a ser um mesário, não é? São agentes honoríficos que têm a honra de representar a administração. Então, se você faz parte de um conselho de ética, não é? Aqui o regimento está vedando, né? Assim como o conselho consultivo, aqui o regimento veda, não é, a sua remuneração. A atuação no âmbito de comissão de ética não enseja qualquer remuneração, afinal de contas, é um trabalho de alto relevo. Um trabalho de alto relevo. Tranquilos até aqui? A comissão de ética da EBSER será administrativamente vinculada a quem? A quem seria vinculada à comissão de ética da EBSER? Ora,
ao presidente. Afinal de contas, ele faz parte da própria comissão e é ele aqui, ó, quem vai o quê? Quem vai indicar, tá certo? É composta por 3 servidores ou empregados e seus respectivos aqui suplentes. Tranquilos até aqui? Ok? São designados pelo presidente. Portanto, a comissão de ética da EBC, ela é um órgão, ela está vinculada administrativamente à presidência, que deverá promover o apoio técnico, material, etc., das suas atividades, para a realização de suas atividades após a aprovação do seu plano de trabalho, tá certo? Então, a comissão disponibiliza o seu plano, o presidente, obviamente, vai dar todo o apoio à realização, à materialização dessas atividades da nossa comissão. Compete à comissão de ética, dentre tantas outras coisas, a gente não precisa, digamos assim, dar tanta importância, não que não seja importante, mas é porque é autoexplicativa, né? São autoexplicativas as competências da comissão de ética. Não é você está fazendo um concurso subtenso que, pelo menos, não é que você tenha essa noção. Foi muito bem criado, e eu sei que foi muito bem criado, tá certo? E nós temos um mínimo, não é? Como bons brasileiros, nós temos um mínimo de ética, de conhecimento de como a gente deve ou não agir, tá certo? Então, compete à comissão de ética dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas éticas, a questão subordinada dos empregados. Nós temos um código de ética. Você tendo alguma dúvida, cabe à comissão dirimir essa dúvida, apurar mediante denúncia de ofício conduta em desacordo com as normas éticas, né? Disseminar informações, desenvolver capacitação junto às unidades e setores da empresa em relação às orientações de ética profissional, representar a EBSER na rede de ética do Executivo Federal, elaborar e aprovar seu regimento interno, escolher o seu presidente e exercer outras atividades que lhe são o quê? Que lhe são correlatas. Tranquilos até aqui? Tá tranquilo? Tá bacana mesmo? Muito bem. Agora nós vamos falar, não é, do comitê. Que comitê nós vamos falar, Luciana? Do Comitê Interno de Gestão do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Outro tópico importante para a nossa prova. O próximo ponto que nós vamos estudar dentro do regimento é o Comitê Interno de Gestão do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Esse comitê está vinculado sempre a quem? À presidência. E tem por competência, mais competência. É por isso que eu te falei, é necessário dar uma lida com muito amor, lembrando de mim, meu Deus, aquela professora linda do meu coração, junto com o LAC aqui, cadê? Ó, meu coração. É necessário, sim, né, que você leia, porque são muitas as competências. Luzinha, e se cair uma que eu não estudei? Ah, minha filha, meu filho, se cair uma que você não estudou, o que é que você faz? Quer isso aqui? Isso aqui é quem? Não sabe quem é? Isso aqui quem é? Você não sabe quem é? Eu vou lhe explicar. Aqui é você e aqui é a mão de Deus. O que é que você vai fazer? Você vai, ó, pegar aqui, segurar na mão de Deus e ir. Ok? Você pede a Ele misericórdia para que faça você, né, acertar a alternativa. Mas se você está aqui no LAC, se você está estudando comigo, se nós estamos vendo essa competência, eu não vou te dar, não é, a oportunidade de errar. Não vai. Não que a gente não tenha que segurar na mão de Deus. Não é isso. A gente tem que sempre estar seguro na mão de Deus. Sempre. Mas não neste caso. Claro que Ele vai estar junto com a gente, mas você também vai ter feito a sua parte e você vai gabaritar. Portanto, nós estamos falando agora de quem? Do Comitê de Gestão, Comitê Interno de Gestão do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários, tá certo? Ok, federais, ok? Esse órgão está vinculado à presidência e tem por competência definir critérios para aprovação dos pleitos dos hospitais, acompanhar a execução do orçamento aprovado pelo Comitê Gestor do Programa Nacional de Reestruturação, definir prioridades para a aplicação dos recursos do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários, acompanhar e monitorar a execução dos recursos destinados ao Programa de Reestruturação
dos hospitais universitários federais. O comitê, para isso, deve submeter à aprovação do presidente da EBSER suas recomendações. Se ele está recomendando algo, se o comitê está recomendando, né, um critério para aprovação, né, de pleitos, para aprovação, para acompanhamento e execução do orçamento, obviamente que esse comitê deve submeter à aprovação do presidente do EBSER as suas recomendações. As definições estabelecidas pelo comitê deverão contemplar as diretrizes estabelecidas também, não é, pelo comitê gestor do próprio programa de reestruturação dos hospitais universitários federais, tá certo? Então, as nossas definições devem estar em consonância com aquilo que foi estabelecido no programa de reestruturação dos hospitais universitários federais. O comitê deverá enviar ao comitê gestor do Programa Nacional de Reestruturação propostas para atualização dos critérios para descentralização dos recursos desse programa. A gente precisa descentralizar. O Pará tem que ter dinheiro para realizar a sua finalidade. A EBSER tem que ter lá o seu orçamento próprio, tá certo? Então, a gente faz isso através do nosso comitê, já que é política do governo federal, né, essa reestruturação. Esse comitê será composto de quem? Quem comporá? Quem fará parte desta composição desse comitê interno? O presidente da EBSER constituirá o comitê interno de gestão do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários e terá a seguinte composição. O diretor, vice-presidente executivo, que vai ser quem vai presidir esse comitê. Quem preside o comitê interno da gestão do Programa de Reestruturação é o vice-presidente, né? O diretor de gestão de pessoa, o diretor de atenção à saúde, o diretor de administração e infraestrutura, o diretor de gestão de processos e tecnologia da informação, de orçamento e de finanças, o coordenação de gestor da gestão estratégica e supervisores regionais. Supervisores regionais da coordenadoria de gestão estratégica, não é? Eles são os responsáveis para acompanhar, não é, esse programa nos hospitais universitários, responsáveis pelo acompanhamento dos hospitais universitários federais. Cuidado, atenção. O coordenador de gestão estratégica, é quem deve substituir o diretor vice-presidente executivo nas suas ausências, na presidência do comitê, em suas ausências e impedimentos. Quem é que vai substituir o coordenador de gestão estratégica no comitê interno de reestruturação, de gestão do programa de reestruturação dos hospitais universitários? Quem substitui o coordenador da gestão estratégica, né? O coordenador de gestão estratégica é quem vai substituir o diretor vice-presidente, que é quem preside esse comitê. Tá certo? Tranquilos até aqui? Muito bem. A critério do presidente do comitê, empregados ou assessores de diretorias poderão participar das reuniões como convidados. Caso o presidente do comitê ache necessário, poderá sim, não é, fazer o convite para que os empregados, não é, os assessores dos diretores possam comparecer às reuniões do nosso comitê. Tranquilos até aqui? Tá certo? Olhe lá, estou de olho em você. Vamos dar uma pausa, 5 minutinhos, vai ali, toma um café, volta, um chá, não é? Toma aí um chá de camomila, acalma aí seus ânimos, são muitas as competências, eu admito, mas ainda dá tempo. Estamos aqui juntos, firmes e fortes, não? Com foco onde? Na sua aprovação. Até já.